Olá, amigos, boa noite. Estamos nós aqui mais uma semana iniciando, mais uma segunda-feira, hoje dia 14 de setembro de 2020. Estamos nessa desde março, né? Fazendo por aqui os nossos estudos, que seriam os nossos encontros na Casa Espírita. De qualquer forma, é assim que estamos podendo fazer e ainda temos muito que agradecer por essa oportunidade, por essa condição, né, de fazer assim. Então, que Deus nos abençoe, já agradecemos antecipadamente e o nosso boa noite aos amigos Célia, Gil, Marcos, Tânia, Regiane, vamos ver, Didi, que está conosco, Ivete, que está conosco. Agradecemos muito, amigos, muito mesmo, porque este é o sentido que dá o podermos estar aqui fazendo alguma coisa a mais de nossas vidas, aproveitando um pouquinho mais a nossa existência terrena. Boa noite, Silvia, Eliane, Alessandra, Carlinhos, boa noite a todos. Dolores, boa noite, amigos, boa noite, que Deus nos abençoe. Vamos, nesta noite em que iniciamos a semana e iniciamos com os estudos da obra Nosso Lar de André Luiz, vamos fazer a nossa prece. Pai de bondade, nós agradecemos pela oportunidade desse estudo, pela iluminação que temos tido através dos amigos espirituais que velam por nós, que nos intuem, que nos inspiram, a fim de que possamos tirar o melhor proveito de tudo que nos é oferecido. Assim, Pai, agradecemos e suplicamos que o Mestre amado Jesus permita junto de nós os amigos espirituais que vêm a nós, que nos amparam e que nos assistem a cada semana em nossas reflexões. Que a paz esteja conosco hoje e sempre. Vera, André, boa noite, Terezinha, Gisele, boa noite, gente, boa noite e que Deus nos abençoe. Regina, Jane, Maria José, Marcos, Maria Cristina Junqueira, muito obrigada por tudo. Antônio, muito boa noite. Vamos lá então, amigos, nós estamos no capítulo 11 da obra Nosso Lar, a psicografia de Chico Xavier, né? O espírito André Luiz narrando a sua experiência vivida após o seu desencarne, então, no mundo espiritual. Esse capítulo 11 tem como título Notícias do Plano. Lembrem-se que a semana passada Lísias conversava com André Luiz sobre meios de transporte, locomoção, importância da água, os cuidados de cada ministério, do que eles se ocupavam. Então tudo isso fazia parte das informações que André Luiz estava tendo. E então André Luiz volta do passeio feito com Lísias ao Bosque das Águas, ele volta ainda conversando, pedindo informações a respeito da colônia. Mil corações subindo aqui. Ana Maria, boa noite. Gisele, boa noite. Obrigada pelos coraçõezinhos, que, como eu costumo dizer, esses coraçõezinhos representam uma energia boa, indo para o ar, a fim de beneficiar todas as criaturas necessitadas, inclusive nós mesmos, não é? Vamos então à conversa que Lísias estava tendo com André Luiz, e ele precisava se ocupar das suas outras tarefas. Ele não tinha só André Luiz para dar conta. Lembram-se que ele tinha muitos, quase 100 pacientes que ele tinha que cuidar. Aquele dia ele tirara um momento de folga para estar com André Luiz, mas ele precisava retornar às suas atividades. Então ele diz a André Luiz: terá você ocasião para conhecer as diversas regiões dos nossos serviços. Como vê, os ministérios em Nosso Lar são enormes células de trabalho ativo. Então ele dizia: olha, há tempo para tudo, não queira ver tudo de uma vez, porque eu não posso dar conta também. Mas entenda, os ministérios são enormes, há muito trabalho nele e todos têm uma atividade, ele chama de células de trabalho ativo. São células, e vamos lembrar um pouquinho da ciência, da biologia.
As células, quando se unem, formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, dão origem às estruturas maiores, que são os órgãos e a composição do próprio corpo. Então, quando estamos falando em células ativas, nós estamos falando nas primeiras unidades de uma atividade imensa, mas que se juntando darão toda uma formatação de trabalho correspondente à colônia e à direção da governadoria ali em nosso lar. Boa noite, Neuza, boa noite, Silvio, Vladimir, boa noite, Mara, boa noite, Malu, boa noite, Cida, boa noite a todos. Então, o Lísias ainda diz, André Luiz, nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Dias e dias que ele estivesse estudando não dariam conta de ter uma visão perfeita de todo o trabalho de um só ministério. E eram 6 ministérios atuantes ali. Então, alguns dias não daria. Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Então, ele estava dizendo, André Luiz, que ele poderia, sim, conhecer as tarefas de cada um dos ministérios. E Clarencio tinha uma influência grande e poderia arranjar para ele um salvo-conduto, né? Um cartãozinho que lhe permitisse visitar, conhecer qualquer das dependências de nosso lar. Vamos entender privilégio? Será que Clarencio ia conceder a André Luiz um privilégio porque era amigo da mãe dele? E aí nós ficamos naquele quem indicou, o amigo de quem? Porque era amigo da mãe e aí nós vamos ter melhorias? Não, não há privilégio. Se estava se oferecendo uma oportunidade de conhecimento, é porque já estavam prevendo e conscientes de que ele merecia aquela tarefa por ser alguém que poderia desenvolver trabalho, que poderia somar forças, que poderia trazer alguma coisa de bom à própria colônia, a si mesmo e a outros tantos, né, que estivessem ali. Então, gente, não há assim, pelos teus belos olhos, não é porque é amigo, que se vai ganhar condições no mundo espiritual ou algum privilégio, não há. Existem merecimentos e existem trabalhos por conta desses merecimentos e qualificações. Então, sabemos que quando aquele ditado popular é válido, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Se estão ajudando muito, abrindo muitas portas, não pense que é para matar a curiosidade. E nós deveríamos ser muito conscientes disso aqui na nossa encarnação. Porque às vezes nós queremos alguns privilégios, queremos ir mais à frente, conhecer mais coisas. A questão é, estamos preparados e em conhecendo destas coisas, vamos ser capazes de dar conta daquilo que virá como tarefa? Porque a questão é essa, quanto mais sabemos, mais precisamos dar conta, mais nós vamos ser solicitados. Então, gente, trabalho, trabalho e trabalho com a graça de Deus. Alguns momentos de trégua para depois iniciarmos a tarefa, o trabalho. Então, nós temos aqui ainda a Camila, que nós não dissemos boa noite, a Edna, Edith, Rosana, são os nossos amigos que vão chegando, Rosângela, estão todos aqui conosco, a graça de Deus, partilhando desta vivência, essa vivência de uma encarnação que estamos tendo a oportunidade. Ana Clara, Rosa, Maria do Carmo, todos bem-vindos, todos amigos, unindo os corações e as energias. Voltando então a esses esclarecimentos de Lísias para André Luiz, André Luiz então diz a ele, voltamos, narrando o fato, né, eles estavam ainda em viagem no aeróbus, voltando para o hospital, e é isso que André Luiz diz, voltamos ao ponto do aeróbus e agora, à vontade dentro daquele veículo, voltavam para o hospital. A presença de muitos passageiros naquele metrô do mundo espiritual, naquele trem-bala do mundo espiritual, não incomodava mais André Luiz. Ele já estava se adaptando à movimentação
da colônia. Então aquilo não causava a ele mais qualquer constrangimento e ele mantém essa conversa naturalmente durante a viagem e lembrando e verificando que essa experiência vivida nessa pequena viagem de conhecimentos fizeram um grande benefício a ele. Ele se sentia melhor, revigorado, disposto, querendo mesmo participar da vida. Chega de ficar hospitalizado. Ele queria voltar para a atividade e ele começa então a pensar nisso. Claro que ele trazia com ele muitas interrogações. Ele trazia para aquele momento muitos questionamentos. Foi muita informação para quem desconhecia totalmente qualquer coisa a respeito de vida espiritual, de mundo espiritual. Então, por conta disso, a cabeça fervilhando. Vamos lá, a Cláudia dizendo que chegou atrasada. Não, Cláudia, nós vamos chegar sempre na hora certa para o compromisso que precisamos ter, né? Aqui nós estamos em família. Cheguei tarde, mas cheguei e é isso mesmo, o importante é chegar. E aqueles que não conseguirem chegar em tempo de pegar desde o começo essas nossas reflexões, lembrem-se que tem lá no YouTube o canal Marina Ferri e vão poder encontrar todos esses vídeos lá e se porventura nos atrasarmos, estaremos lá com a possibilidade de rever esses estudos. Então, ele disse a Lísias naquele momento, quando eles já estavam em direção ao hospital: Lísias, amigo, você poderá me informar se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Porque ele conheceu tanta novidade e ficou curioso. Será que todas as colônias do mundo espiritual são assim? Todos os postos de atendimento no mundo espiritual são assim? Graças a Deus, nós sabemos desses postos de atendimento e de socorro e sabemos que ninguém está desamparado. E ele tinha curiosidade, como muitos de nós têm. Será que em todo lugar é igual, em todo lugar é assim? Antes da resposta, vamos ainda continuar com a nossa série de boa noites. A Márcia, a Beth, a Betinha, que está chegando também, que é muito bom estarmos juntos, né? Observando essas reflexões. Então ele perguntou, Lísias, né? São os mesmos processos, os mesmos procedimentos, o que acontece aqui acontece em outra também, tem as mesmas características? E Lísias diz, de modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nosso plano, no plano espiritual. E é verdade, a Tânia pergunta se André Luiz professava alguma religião. André Luiz é aquele católico de nascença, que a gente chama, né, berço católico. Ele abraçava a religião católica apostólica romana por conta de família, por hábito. E esporadicamente ele cumpria a sua missa dominical, vez ou outra ele ia. Não era aquilo que nós pudéssemos chamar de um católico fervoroso, nem dedicado a um estudo bíblico, uma participação mais ativa na religião. Era pro forma. Aqui, nós somos assim, né? Muitas pessoas são assim. Elas têm uma religião, se perguntar, não, que religião? É essa, mas eu não sou praticante. Hoje já se usa essa expressão. Quer dizer, essa é a minha religião, mas não sou praticante. Então, alguma noção de céu, inferno, purgatório, tinha lá, né? André Luiz tinha, porque a religião lhe dava isso, a ideia de uma continuidade da vida. Porque as religiões espiritualistas, todas elas, vamos voltar aqui ao informe de Allan Kardec, né, no livro dos Espíritos. O que é uma religião espiritualista? É aquela que acredita numa alma, num espírito, no ser, que ao deixar a matéria do corpo físico pela morte, vai para algum lugar. Então ela acredita, é o céu, o inferno, o purgatório, são colônias espirituais, é o jardim do Éden, não importa. Ela acredita nessa continuidade do existir
em algum lugar. O que o Espiritismo fez é que, por ser também uma doutrina espiritualista, como tantas outras, que só com uma diferença, esses que se encontravam em algum lugar vieram se comunicar através de médiuns, dando testemunho da imortalidade e contando então da sua vida, onde estavam, como estavam, o que encontraram, o que deixaram de encontrar. Então nós temos algo mais, nós temos um desvendar do invisível diante dos nossos olhos. Dona Ivone Pereira tem um excelente livro chamado Devassando o Invisível. Eu, particularmente, é o livro dela que eu mais gosto. Devassando o Invisível. Mostrando a vida no mundo espiritual, nas suas várias nuances. Eu não me canso de falar a respeito daqueles livros de Chico que as pessoas consideraram de menor importância porque eram cartas familiares para um ente querido, qualquer coisa assim. E então não precisava de uma atenção maior. Muitas vezes algum de nós pode ter lido um livro dessa qualidade, como um fato curioso, apenas sabendo do desencarne de alguém, a família como ficou, e não nos ativemos a atenção nas revelações que essas criaturas, mandando as suas cartas familiares, narram de como estão vivendo, como foram recebidos, o socorro que tiveram, as peripécias que passaram. É para ler com atenção, muita atenção, porque ali cada um contribui um pouquinho para contar de onde está e como está no mundo espiritual, ou como estava na época daquela escrita. Assim é que Lísias responde a André Luiz que se aqui na Terra nós temos cada região, cada estabelecimento com traços peculiares, e aqui para nós fica muito fácil de entender isso. O Brasil é um país de dimensão continental, onde nós temos regiões, Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, nós temos as regiões Sul, e nós temos uma diferença no estilo de vida entre, por exemplo, região Sul e região Nordeste, ou Sudeste mesmo, próxima, Sul e Sudeste muito próxima, linguagem diferente, costumes diferentes, alimentação, pratos diferentes, gastronomia diferente, formação, cultura diferente. E olha, são só alguns estados nos separando aqui da região Sudeste para a região Sul. Poucos estados e com essas temperaturas mais elevadas que nós temos aqui, às vezes lá um inverno mais rigoroso, com aquilo que aqui nós ainda não conhecemos, que é uma neve. Quantos da região Sudeste foram para lá no inverno para ver a neve, sentir aquele frio enorme, que para eles têm casas construídas para atender essa necessidade, formas de viver que possam atender essa necessidade, que nós estranhamos muito, porque não é o nosso habitual. Então nós vemos um Lísias dizendo, olha, se na Terra nós temos regiões diferentes, com vida, forma de viver diferente, se nós temos instituições, né, estabelecimentos que revelam traços peculiares, ou vamos analisar mesmo as nossas casas espíritas, cada uma como uma instituição de atendimento. Nós temos, cada uma tem um traço peculiar, pelo tipo, entre aspas, de clientela que ela atende. Então, há aquela casa espírita que o forte dela é o trabalho assistencial, o trabalho social e assistencial. Porque o público que chega ali, embora receba evangelho, recebe o passe, o atendimento fraterno, os casos de mediunidade também são olhados com atenção, mas é um público que necessita mais de um amparo nesse caminho. Outras casas são muito voltadas aos estudos, às palestras, aos seminários, aos encontros, porque o tipo de público que vai ali,
que busca aquela casa é um público que talvez não esteja precisando tanto de um auxílio material, mas está precisando de um auxílio moral, espiritual, intelectual neste caminho da sapiência da espiritualidade. Então, cada um é diferente, às vezes até o procedimento, tem passe também? Tem, para esse tipo de pessoa também tem, o mesmo trabalho de evangelho, de passe, de atendimento fraterno, às vezes a prática do passe difere, e as pessoas dizem, mas por que é diferente aqui e lá? Por que faz assim aqui e não faz lá? Porque é de acordo com a necessidade de cada local. Como se fossem clínicas mesmo, cada uma atendendo, clínica médica, cada uma atendendo uma especialidade. E o público que vai buscar esta clínica é porque necessita desse tipo de atendimento, diferente daquele outro. Assim, Lísias, então, narra André Luiz que as colônias espirituais são assim. Eles dizem assim, imagine a multiplicidade de condições em nosso plano espiritual. Atender todo mundo, atender localizações, atender sem prejudicar aqueles costumes que a pessoa tem. Aqueles costumes. Ela é levada para um ambiente onde ela se sinta mais tranquila, mais à vontade, porque não fere tanto o seu jeito de ser, o seu modo de entender as coisas. Então aqui ele explica sobre isso. Eu quero lembrar Violetas na Janela, um livro que muitos conheceram, virou filme, teatro, tudo. Patrícia, quando desencarna, vai para um local. E depois ela fica na casa da avó. Lembram-se? A avó está desencarnada, habita esse local, trabalha esse local, e Patrícia então vai ficar um tempo na casa da avó. Mas depois, Patrícia, ela quer aprender, ela gostava de escrever, então ela quer continuar seus estudos nessa área. Ela desencarnou muito jovenzinha, a intenção era fazer algo nessa área. E aí ela sai da casa da avó e vai para um outro posto de atendimento, uma outra colônia, onde se destina, como uma faculdade, um internato numa faculdade, se destina àqueles que querem se vincular às letras, ao aprendizado, à comunicação. Ela vai, porque ela está ali buscando esse crescimento. A vida continua e nós vamos continuar na busca daquilo que nos satisfaça, nos preencha e nos realize enquanto pessoas nos trabalhos que precisamos fazer. Boa noite, Cidinha, boa noite, Di, Valéria, boa noite a todos vocês que estão conosco aqui. Às vezes a gente demora um pouquinho para olhar, né, para ver quem está conosco, mas fica aí o nosso boa noite geral. Então, Lísias explica, André Luiz, que há diferentes colônias que atendem a diferentes necessidades, e na obra toda, que nós chamamos a coleção André Luiz, que são os seus livros, em cada livro que ele escreve, ele está numa colônia, ele sai de nosso lar e vai para um local. Ele vai aprender naquele local um tipo de atendimento. E ele depois vai com um grupo de espíritos daquele local, um orientador e outros estudantes e aprendizes, vai para o socorro, para a tarefa, vai aprender em campo. Primeiro eles têm teoria e depois vão para o campo, aprender na prática. No final de cada obra, quando se conclui a tarefa a que eles estavam destinados, o que acontece é que André Luiz, então, volta para o nosso lar, que é o seu ponto fixo, a sua morada. Então, ele retorna para o nosso lar. Mas cada obra dele, nós vamos ver que ele está com um grupo de espíritos, um orientador, uma história nova, com uma especialidade nova de trabalho. Em todos ele está aprendendo. Aprendendo, executando, fazendo acontecer a solução do problema. Então, Lísias continua dizendo a ele aqui, né?
Aqui, como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes de origem e pela grandeza dos fins que deve atingir. Que maravilha! Aqui, como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem. Então, pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de pensar, pelo trabalho que realizamos, o grupo a que vamos nos afinizar, assim Deus o permita, será daqueles que têm semelhança conosco. As mentes é a lei do universo, semelhante atrai semelhante. Conforme somos, não é conforme estamos, é conforme somos. Aquilo que as pessoas nem veem de nós. Mas conforme o nosso mundo interior, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, o nosso interesse, nós somos levados a uma turma que tem algo em comum, os mesmos focos, se nós pudéssemos dizer assim. Então, aqui como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns. Então, nós falávamos dos diferentes tipos de casas espíritas que atendem diferentes tipos de público. E quem são os trabalhadores que estão nessas casas? São aqueles que se identificam com o tipo de trabalho que ela realiza e oferece, e com o tipo de público que ela recebe. As pessoas buscam, os trabalhadores buscam estar num ambiente em que lhe agrada, atende a sua necessidade interior de vida, onde ele se sente bem, e aqueles que estão naquele núcleo são semelhantes a ele, por isso ele é atraído para ali. Ele é atraído por um ponto central. Então, aqueles que gostam mais de um estudo vão trabalhar nessa área, vão para uma casa que ofereça mais isso. O outro gosta mais de um trabalho assistencial, completa mais o seu jeito de ser, o seu coração, os seus sentimentos, ele vai procurar uma casa que tenha essa condição e vai se juntar a outros amigos que pensam como ele, que agem como ele. Não tem nada errado, tá tudo certo. Depois nós trocamos um pouquinho os lugares, porque precisamos, como André Luiz está fazendo, em cada obra ele vai aprendendo alguma coisa. E nós também precisamos disso, aprender alguma coisa. Então nós temos o nosso carro-chefe, o nosso ponto fraco, aquilo que é a menina dos nossos olhos, mas podemos atuar em vários locais, sem ser este melhor do que aquele. Não há isso. Não tem este melhor que aquele. Se tudo está voltado para o bem, tudo é bom. E cada um está atendendo da maneira que pode, que sabe e como ele deseja, então, realizar o seu trabalho. Então, nós precisamos entender, né, que vamos buscando e vamos encontrando, e a vida nos possibilita, porque ela nos joga. A vida literalmente nos joga no ponto onde nós precisamos estar para realizar alguma coisa e dali tirar algum proveito para a nossa própria vida. Então não nos preocupemos, estejamos abertos para essas coisas, porque é o que Liz está dizendo aqui, cada local, cada região, cada estabelecimento vai revelar traços peculiares. Então, observe aí. E no mundo espiritual, como aqui no nosso mundo de encarnados, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem, o que é que cada um está buscando. E pela grandeza, porque não é só o que eu trago comigo, aquilo que é o meu cerne, não é só isso. Diz assim, pela grandeza dos fins que deve atingir. Existem fins para atingirmos. Existem propostas de trabalho para cada um de nós. E nós vamos acabar aparecendo nesses locais onde estamos sendo convocados para um trabalho. Então a gente ouve um refrão nas casas espíritas assim: o centro espírita é um hospital, né?
é uma escola e é uma oficina. Já ouvimos muito sobre isso. E é verdade. É um hospital porque as nossas mazelas vão ser curadas ali e nós também poderemos trabalhar como operários da saúde para ajudar as mazelas de outras criaturas. É um hospital onde vamos buscar o socorro. É uma escola, porque ela traz o conhecimento que necessitamos. Então, de início, aprendizes, depois podemos ser os professores, né? Que são os reveladores de terceira ordem, como diz Kardec. Nada excepcional, mas aquele que é capaz de estudar, guardar, refletir e transmitir. Então, estamos nessa também, aprendizes e professores dentro desse instituto, dessa escola. E também uma oficina. A oficina é onde podemos executar peças fantásticas, trabalhos fantásticos. Então temos habilidade, temos agora o conhecimento, temos a necessidade e é só colocar a mão na massa. Então é isso que ele diz. E no mundo espiritual, imagine a diversidade de atendimentos que eles precisam fazer. Assim, diz ele, importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Que coisa fantástica! Nós observamos que cada colônia, cada núcleo espiritual está num degrau diferente de ascensão. Então vamos ter desde as colônias, vamos pensar numa escola. Começamos lá no maternal, no jardim da infância, nas primeiras séries. É um degrau, vamos subindo o degrau e vamos chegar aos níveis mais altos de universidade. As colônias espirituais, assim, aquelas que estão para atender o pessoal que está no primeiro degrauzinho, maternal. Outras, um pouquinho aquele que já está mais adiantadinho, semi-alfabetizado. Mais lá para frente, os que estão já galopando nos estudos, num colegial, para chegarmos às colônias onde estão os mestres, aqueles que estão mais qualificados. É isto na formatação das colônias. São degraus diferentes na grande ascensão e todos vão, porque ele diz, assim como as colônias, como cada entidade, ou seja, cada espírito. Cada espírito permanece num degrau diferente nessa grande escalada de ascensão. Cada um de nós, como espíritos, está num degrau diferente. Por isso, uns são mais espertinhos, enxergam mais, outros são mais infantilizados. Não estamos falando em idade biológica, nós estamos falando em idade espiritual. São espíritos mais novinhos, mais infantilizados, ainda estão no jardinzinho, no pré, precisando de mais carinho do que ensinamento. E tem aqueles que estão já firmes, caminhando com as próprias pernas. Então, cada um de nós é um, por isso tanta divergência nos lares, onde o núcleo espiritual, como uma escola, como uma oficina e como um hospital, vai atender aqueles que compõem o núcleo familiar. A vida não para, a vida não cessa, isso tudo transcorre assim. Vamos lá, boa noite, Alexandre chegando agora, boa noite, Gil também, que eu não disse, Benê, todos estão aqui conosco, partilhando desse momento. Lena, muito boa noite para vocês. Então, Lísias está explicando isso para André Luiz. Quer dizer, mesmo dentro de uma colônia, lembram-se dos ministérios, tem aqueles mais próximos da crosta, que são os mais grosseiros, onde estão espíritos mais ignorantes, embora já mereçam o socorro, ainda estão muito primários no seu comportamento. E temos os ministérios da união divina mais elevado, dos espíritos mais nobres dentro daquela colônia. Percebam, é dentro daquela colônia. Então, para aquele grupo, nós vemos isso. Segundo nossos arquivos, diz ele, nosso lar muitas vezes
Os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Eu achei isso formidável. Porque quando nós vemos em nosso lar abnegados trabalhadores, pessoas, aqueles que antecederam, os primeiros fundadores da colônia, foram buscar em outros trabalhadores dedicados de outras colônias o aprendizado. Foram buscar em trabalhadores de outras esferas. Esferas mais elevadas, esferas mais inferiores, para saber como lidar com este ou aquele. Então não há desmerecimento nenhum em buscarmos ajuda, buscarmos orientação, buscarmos o conhecimento de alguém para este ou aquele trabalho que precisamos realizar. Isso significa humildade e consciência. Saber o quanto nós damos conta ou não, o quanto somos capazes ou não, e ter a humildade de buscar, de querer que o outro passe um know-how. Às vezes, nesse mundo egoísta como nós vivemos, nem temos o que passa o know-how, não querem passar, não querem ensinar, muitos não querem, guardam para si todo o conteúdo que conseguiram amealhar, e tem aqueles também que não se dispõem a ajudar no trabalho, a orientar as criaturas. Esse é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho que não permite esta condição. Mas no mundo espiritual, ele está dizendo, olha, os que nos antecederam, aqueles das origens da colônia, foram buscar inspiração nos trabalhos. Porque nós não precisamos copiar o trabalho do outro, mas nós vamos buscar inspiração naquilo que ele faz. E podemos fazer o nosso, do nosso jeitinho, da nossa moda, como conseguimos ou como gostamos, mas buscamos a inspiração, observamos, por isso que tem a lei. No universo nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma e tudo se copia. É este trabalho de buscar para transformar e fazer como assim desejamos. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Sabe uma corrente onde o elo superior se liga ao elo médio e ele ao elo inferior? Degraus de uma mesma escada? Então, quem está aqui pede ajuda para quem está em cima, e quem está embaixo vai fazer com este que está aqui a mesma coisa. Se eu estendo a minha mão para buscar ajuda lá, eu estendo a mão para baixo para segurar o outro também. E assim nós fazemos essa grande corrente, para nos ajudarmos mutuamente. Muitos vêm buscar aqui, vamos fazer estágio em nosso lar. Olha, vamos fazer estágio em nosso lar? Aí nós vamos aprender um punhado de coisas novas, vamos poder trazer conosco esse conhecimento para aplicar naquilo que precisamos fazer. E lá vai a turma fazer uma excursão em nosso lar buscando essa ajuda. Enquanto os trabalhadores do nosso lar, na dificuldade, vão fazer a mesma coisa. Vamos lá para outras esferas espirituais mais elevadas buscar orientação e ajuda? Para trazermos, lembra a questão da alimentação da carne? Eles foram buscar em outros locais. Quem pudesse ajudá-los a modificar o seu jeito de alimentação. Foram buscar. Então, ele disse a mesma coisa. Isso se chama fraternidade. Isso se chama gratidão. Da mesma forma que eu sou grato a quem me ajudou, eu ajudo quem está necessitando. É gratidão. Isso é amor, que amor é cuidado. Amor é cuidar, é ter o olhar e a cumplicidade e a ação no cuidado. Então, nós vamos em busca de quem possa cuidar de nós, porque não tem na face da terra que não precise de alguém que cuide dele em algum momento, que atenda às suas necessidades. Não tem, não existe. O único que podia passar assim foi Jesus. A si mesmo, houve um momento que ele estava na entrada em Jerusalém e disse assim,
olha, falou com Deus, vai lá buscar aquele jumentinho para eu adentrar. Precisou até do jumento para poder continuar. Precisou, bom, eles estão com fome, e daí, e daí? Quem tem aí pão e peixe, quem tem alguma... Ah, Senhor, eu tenho uns peixinhos, eu tenho alguns pães, então me traga aqui que nós vamos fazer isso multiplicar para atender a todos. Ele precisou para dar conta das coisas aqui. Poderia fazer sem? Eu acredito que sim, eu acredito. Mas ele quis demonstrar que nenhum de nós é autossuficiente. Ele quis demonstrar que nós precisamos desse apoio, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de companheirismo, que nós precisamos de união. Foi isso que Jesus mostrou. E é isso que ele está dizendo. Nós vamos buscar know-how, ajuda, conhecimento nos superiores e os inferiores vêm aqui buscar para as suas colônias em formação. Isso também é uma informação importante. Quando perguntaram sobre o trabalho, Jesus disse, eu trabalho e o Pai trabalha até hoje. O universo está em construção, os mundos estão em formação. E se os mundos como individualidades materiais estão no universo, existe toda um arcabouço espiritual cuidando de cada mundo. E o mundo em formação terá um arcabouço em formação também, formando as primeiras colônias, os primeiros grupos de espíritos que vão trabalhar ali, que vão ajudar ali. Percebam como é interessante, né? Nós vemos que não parou, porque se a população da Terra tem aumentado, né, a quantidade de pessoas, no mundo espiritual, nós vamos ver que no final vai dar aquele empate. Lembram dos 11 bilhões que deverão estar encarnados e 11 bilhões desencarnados? Nós ainda estamos no 7 e pouco aqui, né? Não chegamos aos 11 ainda. Significa que tem mais gente no mundo espiritual desencarnada do que aqui os encarnados que estão na Terra. E, por conta disto... esta ajuda, essas colônias de formação, grupos de trabalho, atendimento, tudo está em fazimento, tanto quanto aqui na Terra. Locais que estão hoje sendo habitados, que não eram locais e que precisa levar uma estrutura de organização de cidade, bairro, que precisa dessa estrutura para uma organização de rede de esgoto, de luz e tal, etc. Quer dizer, toda essa infraestrutura está acontecendo aqui para os encarnados, porque não estaria acontecendo no mundo espiritual para os desencarnados. Cláudia, só agora entrou, tá bom, chegou, tá ótimo, chegamos. Então, continua Lísias falando a André Luiz, né? Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias de formação. Cada organização, entretanto, e ele vai frisar de novo, apresenta particularidades essenciais, mostrando muito bem que cada coisa que se organiza, na infraestrutura é uma situação, na educação é outra, na saúde é outra, no atendimento espiritual é outro, cada uma tem características especiais. E cada colônia que se forma, cada posto de socorro, porque existem, eu costumo dizer, os PAMOS, né? As UBS da vida, os PAMOS estão lá, funcionando, é pronto-socorro, os PS, para chegar na colônia, que é como se significasse um hospital. Então, cada um tem um tipo de trabalho a ser realizado. Partiu daqui a interessante formação de ministérios, pergunta André Luiz Alísias, porque nós vamos ver assim a questão. André Luiz, na época que ele viveu no Rio de Janeiro e que desencarnou, já tinham ministérios no governo. Então ele tinha uma ideia
né, de ministros e ministérios, e cada um responsável por um tipo de trabalho. E ele pergunta, então foi daqui que partiu para a terra essa ideia de ministérios? Vamos até lembrar a época de André Luiz, capital do nosso país era o Rio de Janeiro, ele vivia na capital. Nosso Lar é uma colônia acima, né, da Baixada e de toda a região do Rio de Janeiro. Então ele está associando uma coisa com outra, um andar terreno e um andar espiritual. Ele quer saber, é daqui que partiu a ideia de formar ministérios no governo que está lá, né, na capital, que era o Rio de Janeiro? E Lísias diz a ele, sim, os missionários da criação de Nosso Lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Ainda não era ministério, era departamento. Vamos parar um pouquinho aqui para lembrar alguns fatos. Alguns missionários do início da formação da colônia Nosso Lar visitaram os serviços de outra colônia, chamada Alvorada Nova. Se lembram? Alvorada Nova pega São Paulo, Baixada de Santos e vem aqui até perto de Campos do Jordão, lembram? Se aproxima de nós aqui do Vale do Paraíba, aqui já inicia outra. Alvorada Nova era a capital, São Paulo. Então, eles foram a Alvorada Nova, que era mais antiga, uma das colônias espirituais mais importantes. Interessante porque São Paulo e São Paulo capital no Brasil representa um dos locais mais importantes, centros nervosos do país. A máquina, a locomotiva que arrasta a máquina, todo o trem, né, em movimento do país. É São Paulo, nós sabemos muito bem disto. As pessoas querem alguma coisa, São Paulo. Vão buscar algum recurso, é São Paulo. São Paulo é o modelo. Meu Deus, que Deus proteja, que possa continuar sendo. Porque nós temos visto algumas coisas que entristecem com relação a São Paulo. A terra de São Paulo, Planalto e Piratininga, né? O cruzeiro lá, a cruz fixada no centro. Que Deus abençoe a nossa terra. Então, eles foram a Alvorada Nova. Aí, será verdade? Será que a Alvorada Nova era mais importante, era mais antiga, tinha mais know-how para a organização de uma colônia? Basta que a gente pense sobre a fundação de São Paulo e a fundação do Rio de Janeiro. Então, estamos falando de Alvorada Nova e estamos falando de Nosso Lar. O São Paulo, nós lembramos, fundado em 25 de janeiro de 1554, né? 1554 foi São Paulo. O Rio de Janeiro vem depois, porque ele vem em 1º de março de 1565. Então, eles têm aí 11 anos de experiência que São Paulo teria já de formação. Parece que 11 anos não é nada, mas para quem saiu da selva, da mata, e já havia núcleos, é claro que era muito mais. E esses 11 anos, eles então refletem a maturidade de São Paulo, que era o meio de atividade maior que existia. Assim, nós vamos ver ainda que Santos, porque nós temos Alvorada Nova, pega São Paulo e Santos. Santos foi fundado em 1546, antes de São Paulo. Porque era porto, era onde eles chegavam para adentrar o Planalto de Piratininga. Então vejam que esta região, historicamente falando, é mais antiga em movimento, né? em densidade populacional, entre aquilo que chegou por esse caminho, para depois avançar para outros caminhos. Por isso, a Alvorada Nova é mais antiga que Nosso Lar. E tinha, então, mais experiência
para aqueles primeiros trabalhadores fundadores da colônia Nosso Lar. E ele explica que, olha, eles foram buscar em Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes, que nos circunvizinho, mostrando o Rio São Paulo, né? E nós aqui nesse meio. Olha como nós somos abençoados, porque estamos entre as duas grandes colônias que estão no Brasil, de socorro. E nós estamos aqui, né? Juntinho delas, nesse movimento onde elas se unem, nós estamos aqui. Então, eles, e ali encontraram a divisão em departamento. Então, em São Paulo, em Alvorada Nova, São Paulo Santos, Alvorada Nova, eram departamentos que dirigiam a colônia. Adotaram o mesmo processo de divisão, né, de departamentos, cada um cuidando de uma coisa. Adotaram o mesmo processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério. Por isso, em Nosso Lar se fala o Ministério do Esclarecimento, o ministro Clarencio, o Ministério do Esclarecimento, que ele fala, o Ministério lá da União Divina. Então, ele fala disso. Eles trocaram o nome por ministério, mas tem uma exceção. Toda regra tem exceção, né? Tem exceção. A exceção é que nos serviços regeneradores, ali está a exceção, que só com o governador atual conseguiu-se a elevação. Até então, esses serviços regeneradores continuaram como departamento. Era o inferior, né? O último degrau da turma mais grosseira. Só com o ministro atual, com o governador atual, é que este departamento da regeneração passou ao título de Ministério da Regeneração, merecendo o mesmo grau, a mesma atenção, o mesmo cuidado que todos os outros e podendo compartilhar da mesma linguagem que todos os outros. A razão, então, dessa mudança é que considerava que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Então, era mais bonito ser ministro do que ser o diretor de um departamento. Coisinha ainda dos homens, mas que permanece, que fica. No fundo, nós vamos ver que isso tudo é coisa nossa, que não é relevante, não muda muito da situação, né? Minha gente, nossa hora se faz e nós vamos ter que parar por aqui. Continuando, se Deus quiser, na semana que vem, ainda conversando sobre essa organização da colônia Nosso Lar. De início, nós estamos vendo o que funciona, como funciona, para depois podermos entender, né, o atendimento que cada um vai fazer, as vivências que André Luiz vai mostrar para todos nós. O Gil diz, existem colônias espalhadas por cada parte do mundo de acordo com seu tempo e necessidade, influenciando e apoiando, com certeza. Deus é Pai de todas as criaturas. Desencarna no Brasil tanto quanto desencarna lá na China. Com certeza, teremos colônias por todos esses lugares, por todos eles. Lembram-se que falamos de Saint-Exupéry, que foi preso na Alemanha, nós falamos semana passada, e que depois um soldado alemão possibilitou que ele voltasse para a França, fez com que ele fugisse. E quantas vezes nós vamos ver relatos da guerra, no próprio Nosso Lar nós vamos ver o capítulo que fala das guerras, da Grande Guerra, o socorro em solo europeu, com pontos de socorro para as criaturas e com a língua que essas criaturas ainda desencarnam proferindo. Porque não é a questão de que somos espíritos que imediatamente após a desencarnação estaremos dominando todos os idiomas, sabendo todas as coisas, relembrando todos os fatos. Não. Nós estaremos dentro
desta última vivência, do jeitinho que somos, e só com o tempo é que poderemos então recuperar essa nossa memória intelectual, afetiva. Aí vamos devagar lembrando das outras experiências e se forem necessárias de serem lembradas para alguma atividade. Por mera curiosidade, a gente vê que não. Continuamos do ponto em que paramos aqui. Fechamos as cortinas da carne e abrimos as cortinas do mundo espiritual e nós mesmos continuaremos pelo lado de lá. Meus amigos, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com o Livro dos Médiuns às 20 horas. E assim, sucessivamente, em todas as noites da semana, até a quinta-feira, como temos feito de segunda a quinta. Hoje nós queremos encerrar com um trecho da Prece dos Aflitos, que eu gosto especialmente, e oferecendo mesmo essas vibrações de carinho, esses coraçõezinhos aqui, nós tivemos um fim de semana triste com o desencarne de um companheiro nosso. E queremos que ele receba essa nossa energia de amizade, de solidariedade, de carinho, que Deus ampare a ele e todos aqueles que passaram pela mesma experiência, bem como os familiares, os amigos. Nós temos saudade dos nossos entes queridos, mas sabemos que cada um, na medida em que vai encerrando as suas atividades, seus compromissos aqui na carne, vai seguindo adiante. É da lei. E nós vamos aprendendo tudo isso. Então diz essa prece assim, a prece dos aflitos, para aqueles que estão hospitalizados, que estão desamparados, que estão atormentados, para todas as criaturas, para o mundo. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, amparo de toda a dor. Embora a miséria amarga do pranto de nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine e que possamos ter essa porta da esperança aberta diante dos nossos olhos para a continuidade na vida espiritual. Até amanhã, fiquem em paz, Deus abençoe.